Palmeiras e Flamengo se enfrentarão no dia 29 desse mês pela final da Libertadores. Acontece que essa mesma final aconteceu também na Libertadores há 4 anos, quando essa dupla dava indícios de que iria dominar o futebol sul-americano. Mas de lá pra cá, o que mudou nesses times? Por onde andam os jogadores que estavam na final de 2021 em Montevidéu, no Uruguai? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Não perca nada sobre nenhum campeonato do mundo tendo o aplicativo SofaScore aí no seu celular. Ele é gratuito e ele vai fornecer para você todas as estatísticas, os resultados, as classificações, os horários de maneira completa e muito prática. Para conhecer o aplicativo, escaneie esse QR Code aqui ou então clica no link que eu vou deixar na descrição. Vamos lembrar quem foram os titulares daquela final pelo lado do Mengão. E também quem entrou durante o jogo, o que aconteceu com cada um deles. Começando pelo goleiro, o goleiro do Flamengo naquela final foi o Diego Alves, que teve até, por sinal, o Flamengo como seu último clube no futebol brasileiro. Depois ele chegou a tentar jogar no futebol espanhol de novo, sofreu com muitas lesões e hoje em dia já parou de jogar, tá aposentado. Na lateral direita estava um jogador que muitos nem se lembram que jogou no Flamengo. O chileno Maurício Isla, que jogou por anos na Europa, jogou por anos na seleção chilena. Ele estava no Flamengo, hoje em dia ele joga no Colo-Colo do Chile. Um dos casos mais bizarros envolvendo os dois times é o próximo, que é de um dos zagueiros daquela final do Flamengo, o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio foi titular daquela final e depois já não conseguiu dar muita sequência no Flamengo porque teve muitas e muitas lesões. Chegou a jogar pelo Grêmio em 2024. E agora, em 2025, já se aposentou. Se aposentou precocemente por conta de todos os problemas que teve. E olhem só que curioso. O Rodrigo Caio, hoje em dia, ele trabalha na comissão técnica do Flamengo. Então, ele estará nessa final. O zagueiro que jogou ao lado do Rodrigo naquela final foi o Davi Luiz, que até em 2025 ainda estava jogando no Fortaleza, mas trocou de clube recentemente. Agora, ele está jogando no Paphos, que é um time do Chipre. Outro caso curioso envolvendo a final de 2021 com agora a final de 2025 é a situação do lateral esquerdo do Flamengo. Na final de 21, o lateral esquerdo era o Felipe Luiz. E por sinal foi nas costas do Felipe Luiz que saiu a jogada do primeiro gol do Palmeiras naquele dia. Felipe, agora como vocês sabem, já se aposentou do futebol profissional como jogador e hoje é treinador. Vai ter a chance agora de buscar esse título na beira do campo. Indo para o meio campo, o primeiro volante do Flamengo naquela final era o William Arão, que depois ficou no Flamengo ainda por mais um tempo, saiu do Brasil jogando no Fenerbahçe da Turquia, Panathinaikos da Grécia. Hoje em dia, o Arão tá jogando no Santos, tá lutando contra o rebaixamento. Ao lado de William Arão, o outro volante do Flamengo naquela final era Andreas Pereira. E assim, para vocês verem como o futebol por muitas vezes é injusto. Naquela final em Montevidéu, o Andreas Pereira era um dos melhores jogadores em campo, ditando o ritmo do jogo, bem na parte da marcação, mas no fim acabou cometendo o erro que custou o segundo gol do Palmeiras, ele que acabou entregando para o Daverson. E assim, um erro capital em um jogo tão importante acabou marcando demais a passagem do Andreas pelo Flamengo. Depois ele foi para a Europa, ainda teve várias convocações para a seleção brasileira e por ironia do destino, Palmeiras e Flamengo se reencontram na decisão, com o Andreas agora jogando do outro lado. Ele é jogador do Palmeiras. Vamos agora aos meias do Flamengo. Primeiro meia daquele time era o Everton Ribeiro. Jogador assim, fantástico. Depois que saiu do Flamengo, foi pro Bahia, onde está até hoje. Grande jogador. Como vocês puderam perceber, a maioria dos jogadores do Flamengo daquela final já não estão mais no clube. Um dos poucos remanescentes é o outro meia, que jogava junto com o Everton Ribeiro, que é o uruguaio Arrascaeta, que vive uma fase incrível, tem marcado muitos gols e ainda é o cérebro desse time. Então Arrascaeta é um dos poucos remanescentes, ainda continua no Flamengo. Outro remanescente do time titular que estará agora na final também de 2025 é o atacante Bruno Henrique. O Bruno foi titular naquela final, acabou tendo uma atuação discreta e agora ele vai tentar dar a volta por cima no final desse mês de novembro. E claro, esse aqui impossível esquecer. Estava também na final de 21 o atacante Gabigol. Inclusive foi do Gabigol o gol do Flamengo naquele jogo. Ele que empatou o jogo. Gabriel sempre foi muito bem nas finais,
principalmente com a camisa do Flamengo, e naquele dia não foi diferente. Infelizmente, o time não conseguiu ajudar no mesmo nível. Hoje em dia, o Gabigol é jogador do Cruzeiro e, por sinal, tá na reserva lá no time mineiro. O técnico daquela equipe era o Renato Gaúcho. E eu me lembro muito bem que quando o Flamengo chegou até aquela final, o trabalho do Renato era considerado muito bom. O Flamengo tinha uma ótima média de gols, vinha em grande fase tanto no Brasileiro quanto até mesmo na Copa do Brasil, antes de cair para o Atlético Paranaense, vinha fazendo uma grande campanha na Libertadores. E aí depois, por conta da perda desse título, o Renato foi mandado embora. Hoje em dia ele tá sem clube, teve como último trabalho recentemente o Fluminense. Agora vamos falar dos jogadores que vieram do banco naquela final. O lateral direito Mateuzinho, que entrou no decorrer do jogo, hoje joga no Corinthians. O lateral esquerdo René, que jogava no Flamengo, hoje joga em um rival, o Fluminense. Indo agora um pouco mais pra frente, o Flamengo precisando ganhar o jogo, colocou um monte de atacante. Lá tinha o Kennedy, que muitos nem se lembram que jogou no Flamengo, hoje em dia tá no Pachuca do México. Entrou também naquela final o Vitinho, que hoje tá jogando no Corinthians. E aí como remanescentes que entraram no decorrer do jogo, ainda tem Michael e Pedro. O Pedro, no caso, ele não saiu do Flamengo, ele continuou no Flamengo até hoje, inclusive deve jogar a final, tá se recuperando de uma lesão no braço. E o Michael, ele saiu do Flamengo, foi jogar no Al Hilal da Arábia Saudita e agora voltou. E me lembro muito bem que naquela final o Michael perdeu uma baita oportunidade a partir de uma falha do Piquerez. Acabou finalizando pra fora. Campeão naquele ano, o Palmeiras está na decisão mais uma vez para tentar se tornar o primeiro brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores. E enxergam pela frente justamente um rival que quer vingança por 4 anos atrás. O goleiro do Palmeiras naquela final era o Everton, que ainda continua no Palmeiras. O Everton que não se sabe ainda se jogará a final do dia 29 porque ele está lesionado, ele está se recuperando de uma lesão na mão, e enquanto isso o Carlos Miguel é o titular do Palmeiras. Mas o Everton está mais uma vez na decisão. Essa aqui pode ser sua terceira final de Libertadores no Palmeiras. Na lateral direita, muitos não se lembram, mas o titular do Palmeiras naquela final foi o Mike, porque o titular da posição, que era o Marcos Rocha, estava suspenso para a final. Então o Mike foi o titular e acabou jogando muito bem naquele dia. Tanto que ele quem deu a assistência do primeiro gol do Palmeiras, marcado pelo Veiga. Hoje em dia, o Mike, após vários problemas físicos, está jogando no Santos. Um dos zagueiros do Palmeiras era o Gustavo Gomes, que todo mundo sabe que ainda continua jogando no Palmeiras. É o capitão desse time. Agora, a dupla dele já não joga mais no Brasil, que era o zagueiro Luan, conhecido por muitos palmeirenses por ser um zagueiro azarado. O Luan, hoje em dia, está jogando no México. Ele joga pelo Toluca. Aí sim, na lateral esquerda, nós temos um jogador que continua no Palmeiras, que é o uruguaio Piquerez. Na época da final da Libertadores de 21, ele ainda era recém-chegado no Palmeiras. Agora já tá com anos de casa e se tornou um dos capitães do time. Indo pro meio campo do Palmeiras, o primeiro volante era o Danilo. Danilo que, enfim, jogou muito naquela Libertadores. Hoje em dia, ele tá jogando no Botafogo após uma passagem conturbada no futebol europeu, onde sofreu com lesões no Nottingham Forest. O outro volante do Palmeiras naquela final, ele hoje em dia joga com o William Arão lá no Santos, que é o Zé Rafael. Ele era o motorzinho em geral por muitos anos do time do Abel Ferreira. Hoje tá todo mundo junto lá no Santos. Zé Rafael, o William Arão e o Mike. Um dos meias do Palmeiras naquela final era o Gustavo Scarpa, que depois saiu do Palmeiras, foi jogar na Europa, não deu certo jogando por Nottingham Forest, Olympiacos, voltou pro Brasil. Tá jogando agora no Atlético Mineiro. E aqui uma curiosidade. Naquela final de 21, o Abel meio que escalou o time da maneira que eu tô passando pra vocês, mas na prática o time era diferente. O Piquerez, que é lateral esquerdo, fechou como um zagueiro junto do Luan e do Gustavo Gomes. O Mike, que era lateral direito, jogou como um ala praticamente. E o Scarpa, que era meia, jogou como ala pela esquerda. Foi a maneira que o Abel encontrou de fazer o Palmeiras se defender melhor e no fim acabou funcionando. Autor do primeiro gol do Palmeiras naquela final, o também meia Rafael Veiga continua no Palmeiras. Esse nunca saiu, passou já por altos e baixos no Verdão, mas em 2025 agora, nessa fase final de ano, voltou a marcar gols importantes. Inclusive, o Palmeiras só tá na final porque ele fez 2 gols fundamentais contra a LDU. Vamos agora pro ataque do Palmeiras.
Primeiro atacante, que era o Dudu, não tá mais no Palmeiras. Ele acabou voltando pro Palmeiras após uma passagem pelo Catar. Aí no Palmeiras ele ganha a Libertadores. Depois do Palmeiras ele tem uma passagem relâmpago pelo Cruzeiro e hoje tá jogando no Atlético Mineiro. O Atlético parece que gosta de contratar os jogadores do Palmeiras, então Dudu tá jogando junto com o Scarpa. E se juntando a essa dupla aparece o outro atacante do Palmeiras que também foi titular naquela final, o Rony. O Rony, depois de 2021, ainda passou mais bons anos jogando pelo Palmeiras, sendo titular incontestável com o Abel, e agora, quando chegou esse ano de 2025, ele foi negociado. Também tá jogando no Galo. Tá todo mundo lá. Scarpa, Dudu e Rony. E calma que, dos finalistas do Palmeiras, ainda vai ter mais um nome que eu vou falar em breve. Falando do treinador, obviamente, Abel Ferreira continua no Palmeiras, indo para 5 anos de trabalho e sempre ali na discussão se é o maior treinador da história do clube. Sempre em discussões com Vanderlei Luxemburgo, com o Felipão, com Oswaldo Brandão. Ele vai agora para sua terceira decisão para tentar dominar a América. Agora, novamente, vamos falar sobre os jogadores que vieram do banco. Se pelo lado do Flamengo entraram muitos jogadores de ataque porque o Flamengo saiu perdendo e precisava buscar o placar, no caso do Palmeiras foi diferente. Com o Palmeiras tendo a vantagem, vencendo o jogo, o Abel colocou o volante para dentro de campo. Então vamos lá. O Danilo Barbosa, que entrou no decorrer da partida, ele depois chegou a jogar, por exemplo, no Botafogo, estava no Botafogo até ano passado. Hoje ele está no Al-Ula, que é um time da 2ª divisão da Arábia Saudita. O Felipe Melo, que era um dos líderes daquele time, volante, ele depois passou pelo Fluminense, ganhou Libertadores até no Fluminense também. Hoje em dia já se aposentou. Está estudando para ser treinador e se tornou comentarista. Ainda de volante, entrou também naquele jogo o Patrick de Paula, que na época era tratado como uma baita promessa do Palmeiras. Acabou não atingindo todo o potencial esperado, passou pelo Botafogo, passou pelo Criciúma. Agora em 2025 está no Estoril de Portugal. Se lembra que eu tinha falado que outro jogador do Palmeiras foi para o Atlético Mineiro? Pois é, naquela final também entrou de volante o Gabriel Menino. O Gabriel Menino, que também era considerado uma baita promessa do Palmeiras, hoje também é jogador do Galo. E aí, fechando aqui dos que vieram do banco, aparece o nome do herói do Palmeiras naquela decisão. A partir da falha de Andreas Pereira, Daverson fez o gol do título. Depois que ele saiu do Palmeiras, ele jogou no Cuiabá, jogou no Atlético Mineiro, agora em 2025 joga pelo Fortaleza. Mas e aí, na sua opinião, qual time mais se modificou? Palmeiras ou Flamengo? Quem está mais forte hoje em dia para a final do fim do mês? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Então é isso, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!